galera, Zava Lima na área, tamo junto, é isso aí. A nossa sequência de aula de Filosofando na História. E agora nós vamos entrar numa aula complexa. Um dos filósofos mais dificinhos e interessantíssimos da história da filosofia. O iluminista famoso Immanuel Kant. Segue aí a vinheta e vem comigo. Ô pessoal, chegamos numa aula apoteótica, difícil até mesmo, pra gente que é historiador, né, grande dificuldade de entender vários termos filosóficos. Eu venho aqui fazendo essas aulas, trazendo para vocês aí uma história da filosofia, por isso que é filosofando na história, questões que caem no Enem, que caem nos vestibulares, mas é obviamente, pessoal, que você tem que entrar a fundo na filosofia se você quiser, né, obviamente, avançar nesse pensamento. Mas para, né, as grandes discussões, as grandes provas, as nossas grandes sínteses, espero que esteja dando certo aí para vocês. Chegamos numa aula muito importante, né? Nós temos uma sequência de filósofos bem difíceis e filósofos que são de origem alemã, exatamente, né? Nós estamos falando de uma ideia de filósofos da Alemanha, né, do território da Alemanha, porque não existia Alemanha, né? Nós falamos de vários filósofos franceses, falamos de filósofos, né, ingleses, agora tem uma sequência de filósofos alemães. Olha só, essa aula de hoje é o Immanuel Kant, um iluminista Kant. Depois nós falamos sobre o Hegel, né? E depois nós falaremos sobre o Marx. E depois o Nietzsche. Olha só, é uma sequência de filósofos alemães que são, sabe, difíceis, duros de ler, com palavras específicas, conceitos específicos. Vou tentar aqui esmiuçar numa aula mais tranquila dois conceitos muito importantes do Immanuel Kant dentro da história e da história da filosofia. Então vamos a Immanuel Kant. Pessoal, Kant é um iluminista. Faz parte do pensamento iluminista, então ele é um racionalista, um cara que usa o pensamento racional das grandes estruturas, então ele é um importantíssimo iluminista, não esqueçam disso. Kant tem uma vida assim, pessoal, bastante simples, né? Simples assim, ele viveu praticamente para o estudo e foi um professor de universidade, aliás, extremamente metódico, extremamente produtivo e um cara assim que não tinha uma vida social tão aberta, uma vida voltada para os estudos, para aquilo que ele fazia. Por isso que ele é um cara brilhante no pensamento. O Kant, pessoal, ele é muito importante porque ele vai trazer aí esse iluminismo alemão dentro de uma ideia de que, por ser um dos mais importantes, ele está numa sequência histórica, ele está ali no século XVIII, 1724 a 1804, que é o período que ele viveu. Ele pegou então aí, ele faz até mesmo uma crítica ao próprio iluminismo e uma crítica à própria ideia da racionalidade e do pensamento racional nos limites do pensamento e da racionalidade. Até quanto vale aí fiar totalmente no pensamento racional? Olha que coisa muito importante. Então o Kant, pessoal, tem duas obras muito importantes, que a gente vai discutir uma delas aqui no geral, certo? Que é, no caso, os chamados aí, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. São dois livros muito importantes. Eu li na universidade, na graduação, a crítica da razão pura e eu digo que foi dificílimo, tá, pessoal? A leitura desse texto foi muito complicado, mas depois com insistência, né, e depois lendo autores que davam suporte, eu consegui pegar. Mas vamos trazer conceitos, essa é a grande ideia, tá? O Enem, os vestibulares trabalham o Kant de maneira bastante conceitual, então não vamos ser exigentes aqui do ponto de vista, tem que pegar esse conceito aí de uma maneira tal como está no livro. Não, calma, vamos na manha. Nesse ponto, vamos pensar que na história o Kant iluminista traz uma grande contribuição para a discussão da metafísica, de uma discussão das estruturas e dos fundamentos do pensamento. Assim, pessoal, na crítica da razão, né, pura, ele está fazendo realmente, o que é crítica? Ele está fazendo uma relação assim, peraí, vocês que enfiam totalmente na razão, até quando vai esse pensamento verdadeiro, né? Então ele está criticando, e essa crítica não é a crítica ruim, é uma crítica de poder entender e melhorar. Esta é a crítica que o Kant está fazendo. A grande contribuição dele nesse conteúdo, vamos pensar então, que havia uma discussão muito forte antes do Kant, na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, aliás, são aulas anteriores, que era a discussão entre os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas, eles tendiam, pessoal, a ter ali uma ideia muito voltada para a ideia da razão, a razão inata, a razão que está dentro de você. Temos nomes
obviamente, aí, né, como o Descartes, temos um como o Spinoza, o Leibniz, ou seja, pessoas que viviam na ideia de que, olha, o racionalismo precede a toda ideia de entendimento do mundo. Então a ideia está em você, ela é inata. E o método, obviamente, que é a razão, é a teoria, é a reflexão. Já os chamados empiristas, eles viam a ideia, né, da experimentação, da observação, da prática, dos sentidos. E aí você tem o Francis Bacon, você tem, obviamente, o John Locke, você tem, obviamente, o David Hume, que nós vimos em aulas passadas. Aliás, veja nossas listas anteriores. Você começou a estudar as aulas a partir desta aula, veja as anteriores, que ajuda bastante. O Kant, ele vai tentar intermediar esta ideia. Ele diz que é importante a valorização da razão, obviamente que é importante a valorização da experiência. Então, nessa lógica, vamos pensar nesses termos que o Kant usa. Então, os sentidos, pessoal, que eram muito valorizados pelos empiristas, eles trazem o conhecimento. Só que sentidos aliados com a razão, porque a razão também traz conhecimento. Então, inicia, segundo Kant, nos sentidos e vai terminar na razão. Para entender esta aliança entre os conhecimentos começa nos sentidos, ele depois vai terminar na razão, qual era a grande discussão? E aí é os termos kantianos, né? Ele usa aí um termo, pessoal, que para chegar na ciência você tem que acoplar só experiência e razão, chega na ciência. E essa é a ideia. Então, ele usa, né, os juízos, ele usa o termo de juízo, que são afirmações sobre a realidade. Os juízos são afirmações sobre a realidade. Assim, ele usa um termo conhecido como o juízo analítico a priori. Juízo analítico a priori. O Kant é cheio desses terminhos, tá? Depois lá na aula de Hegel, pessoal, o Hegel também usa, né, aí esses terminhos. Esse juízo analítico a priori, ele era um juízo que defende através da razão o conhecimento. Então, ele não produz um conhecimento novo, porque a ideia já dentro de você, ela é inata, você consegue conhecer a partir dos seus conhecimentos prévios. Beleza? Então é chamado de juízo analítico a priori. Já um outro tipo de conhecimento, que era muito mais relacionado aos empiristas, era chamado de juízo sintético a posteriori, que defende a experiência e que tem como lógica produzir um conhecimento novo, mas também limitado, limitava-se esse conhecimento novo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente sabe que todo livro, todo tipo de livro, tem aí introdução, síntese e conclusão. Então, obviamente, você sabe disso pelas suas ideias racionais, que todo livro é formado por essa ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E que nesta lógica, então, todos os livros partem de uma ideia geral de formação, certo? Bom, mas para eu poder ter certeza de que todos os livros têm essa lógica, eu teria que analisar todos os livros. E eu vou saber que tem livros que não têm essa forma. E aí, então, através da minha experiência, da minha pesquisa, eu vou descobrir que nem todos os livros têm essa forma. Então, o livro do filósofo X não tem essa forma. Eu descobri isso através de um juízo sintético a posteriori. Então, eu usei isso. E aí, eu produzi um conhecimento novo. Certo? Mas, de uma maneira geral, não tem como dizer que foi só através da sua investigação que você achou esse resultado. Foi também através da sua ideia. É aí que o Kant concilia, pessoal, as duas lógicas. Então, eu vou repetir, tá? Ó, juízo analítico a priori é a ideia da razão inata. O juízo sintético a posteriori é a ideia da experiência. Como é que eu junto os dois? Ele vai usar o termo de juízo sintético a priori. Nesta lógica, pessoal, você agrega uma nova informação. Você vai colocar, então, a sua razão através da análise a priori e também você vai usar a sua experiência. Você vai, então, aí criar uma síntese a posteriori depois que você conseguir fazer as suas análises. E isso é muito importante para a ciência. Não tem como você dizer que tudo está apenas na teoria, não tem como você dizer que está tudo totalmente na experiência. Você tem que analisar as duas coisas juntas e aí sim você vai produzir aí a ciência. Vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, o que seria essa lógica de você agregar conhecimento novo e perceber que existe infinidades de pensamentos. Ó, todo mundo sabe lá, né, que 2 mais 7 é 9.
Tudo bem? 2 mais 7 é 9. Então você parte da ideia de que 9 é a junção de 2 mais 7. Essa ideia de que você parte da ideia que 2 mais 7 é 9, você está usando aí o seu juízo analítico a priori, que seria a ideia apenas da razão. Só que aí você tem que fazer uma experiência e usar o seu chamado juízo, né, sintético a posteriori, e você vai conseguir perceber que existem outras maneiras de chegar no 9. Eu posso chegar no 9 através de 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então é uma outra forma, não é só 2 mais 7. Então não é rígido, existem outras formas. Eu fui testando e eu sei então que existem outras maneiras e eu crio novos pensamentos, eu crio novas ideias. Eu alio a experiência e a razão. O Kant é fantástico. Bom, um pouquinho complicado isso, né, pessoal? Mas vamos tentar dar uma ideia de que através disso, como que ele consegue então criar novos pensamentos? Aí vem a ideia do que ele chama de Revolução Copernicana. Lembra do Nicolau Copérnico, que o heliocentrismo, que ele criou a ideia, né, de que a Terra não é o centro do universo, o universo é centralizado no Sol? Então, os antigos metafísicos, antes da Idade Moderna e antes do Kant, eles olhavam as coisas da realidade dentro dela mesma, sempre procurando a essência, investigar as coisas para buscar a essência das coisas. O que é a realidade, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é a matemática, sempre em a busca de tentar trazer à tona a essência que estava ali oculta. Mas sempre chega no mesmo resultado, que é traçar que aquilo é o que é, a sua essência, sempre a investigação do que é. Beleza? O que vai trazer essa revolução copernicana que o Kant traz? Então foca comigo. O Kant, ele traz uma revolução, pessoal. Então, como você pensa que antigamente, os antigos metafísicos, porque eles sempre colocavam a ideia de que assim, ó, se a Terra é o centro, se eu estou no geocentro da Terra, então significa que o objeto é eu, entende? A Terra é o objeto. Entende? Você está ali. Então o que acontece? Numa espécie de lógica de entendimento, então o objeto está no centro, certo? E o sujeito está fora. Então a Terra está no centro, eu estou por fora estudando a Terra. Vou dar um exemplo aqui, né? Ele chama isso de sujeito e predicado. Então você tem uma ideia de que assim, ó, eu vou analisar um objeto sempre querendo descobrir a essência dele. Então eu parto daqui do objeto. Então quando eu parto do objeto para a investigação, eu chego sempre nas mesmas respostas. Isso era a ideia do pensamento metafísico anterior. Já com, por exemplo, o Nicolau Copérnico trazendo essa revolução copernicana e falando que a Terra não é mais o centro, e sim o universo é o centro, então ele joga para fora o sujeito que no qual nós estamos na Terra, estamos observando as estrelas por fora, usando outros elementos. Então, na revolução copernicana do Kant, na filosofia e na ciência, pessoal, significa que o sujeito está no centro e o objeto está fora. Então eu vou olhar por fora, eu vou olhar, né, olhando um olhar, não só querendo saber a essência do objeto, mas eu quero descobrir outras histórias, outras coisas, outras descobertas. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Só para a gente tentar ajudar vocês a entender isso. Então, antes do Kant, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que as pessoas queriam estudar a essência da cadeira. E aí vão estudar tipos de cadeira, formas de cadeira, e vão chegar num resultado. Que o resultado é que a cadeira ela é um objeto que foi criado e a essência dela foi feita justamente para as pessoas utilizarem para sentar. Beleza? Esse é um ponto. Agora vamos olhar na Revolução Copernicana de Kant. Vamos colocar então não a cadeira como no centro do objeto, mas vamos colocar então o homem como centro, observando a cadeira e as possibilidades dela para além da sua essência. Então eu posso olhar para aquela cadeira e com a minha criatividade humana posso perceber que ela serve para sentar? Sim, mas também ela pode ser uma apoiadora de um vaso. Ela pode ser também, por exemplo, uma casinha de cachorro. Ela pode também ser usada para uma decoração, está numa mostra de arte. Então eu olhei a partir das minhas experiências, da minha maneira de ver, e eu estou olhando o objeto a partir de eu, o sujeito, e o objeto está fora. Esta é a infinidade de possibilidades de estudos na ciência, segundo Immanuel Kant, quando você inverte a ideia de sujeito,
né, e objeto. Bom, bem complexo o Kant, né, mas espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Só fechando então essa análise da evolução copernicana para o Kant, depois dele a ciência vai ser vista como os objetos a partir da realidade dos sujeitos. Então a ciência começa a ver aí os objetos a partir da realidade dos sujeitos, porque só buscar a investigação da essência deles, isso já foi feito muito pela antiguidade. Bom, no segundo livro, né, muito conhecido, A Crítica da Razão Prática, o Kant vai para uma outra discussão. Então, tal como o famoso filósofo antigo Aristóteles, que estudou várias coisas, o Kant também estudou várias coisas, pessoal. Mas ele gostava de estudar aquilo que era sempre visível, que é o chamado fenômeno. O Kant, ele é um cara que estuda o fenômeno das coisas. Ele não gosta de estudar aquelas coisas que são chamadas de nômeno. O nômeno é um termo em alemão aí, né, que para dizer que são as coisas que não são vistas, certo? São coisas transcendentais, a metafísica transcendental. O Kant não está tão preocupado com essa metafísica. Ele está preocupado em estudar os fenômenos reais, as coisas que são vistas, que podem ser colocadas como uma discussão. E uma das coisas que a gente sabe são as relações humanas. E a ética kantiana é um clássico, pessoal, que está presente no livro, né, A Crítica da Razão Prática. Nessa ideia, pessoal, é simples até, né, a gente pensar essa ética, eu acho que é mais tranquila do que a metafísica na ciência. Então, nessa ideia, a grande contribuição do Kant, cai muito no Enem isso, tá? Então não perca aí, anota aí. É a ideia de que, assim, os animais, os seres irracionais, eles vivem ali numa espécie de livres, são livres pela ação deles. Eles não são movidos pela razão. Então, eles são movidos pela irracionalidade e pelo instinto. Então não dá para querer dos animais moral e bons costumes ou discutir ética. Só os seres humanos discutem a ética das ações do viver. Então, dessa maneira, pessoal, o Kant quer criar uma moral universal onde a razão ela deve guiar as nossas ações. O homem racional ele é guiado pela ação racional. Dessa maneira, pessoal, ele usa dois termos muito famosos, que é chamado de imperativo hipotético e imperativo categórico. Na Crítica da Razão Prática, o imperativo hipotético, o que é esse imperativo? É a ideia, pessoal, de que você vai agir segundo a sua paixão. E aí, então, esperando algo em troca, você não usa a razão. Então, você vai fazer as coisas movido por ter algo em troca. E aí, nesta lógica, então, você não está fazendo algo correto, você não tá agindo corretamente. Porque você sempre age querendo algo em troca. Vou dar um exemplo. Você sabe que existe a lei, e a lei é não matar. Você só não mata porque você tem medo de ser preso. Entende? Então você está usando a barganha. Então você não age pelo correto. Você age que você não vai matar porque você tem medo de ser preso ou ser morto. Então esse medo de ser preso ou ser morto é uma troca, é uma barganha. Isso não é bom para o Kant, não é uma lei universal. Agora, quando você é movido pelo chamado imperativo categórico, esse imperativo categórico, pessoal, ele vai dar a ideia de que você tem que agir de acordo com uma razão universal geral. Então é um entendimento certo pelo certo. Então você sabe que matar não é bom e não deve se matar. Você sabe que mentir não é correto e você não vai mentir. E aí como que você pensa isso? Esses imperativos categóricos, então eles formam uma razão universal. Vou dar uma frase aqui, um exemplo muito conhecido para você então entender o imperativo categórico de uma maneira, com uma frase kantiana. Agir de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Você vai agir conforme a sua ação seja uma lei universal. Então, a gente tem a ideia, pessoal, se todo mundo agisse dessa forma, seria então aí bom. Vamos pensar assim, mentir é ruim, mas por que é ruim? Como você sabe? Como você testa isso? Se todo mundo mentir, o que vai acontecer? Vai virar o caos, ninguém vai entender mais a verdade. Então você sabe que se todo mundo mentir, obviamente isso é ruim. Certo? Agora, existe a mentira? Claro que existe. Mas se todo mundo falar a verdade, isso é uma ação universal. E a gente sabe que é bom. Vou dar um exemplo real. Você fala lá que você vai para um compromisso. E aí você não avisa ninguém e não vai para o compromisso. Se todo mundo fizer isso, não vai ficar bagunçado? Agora, qual que é o correto? Você falar que vai para o compromisso e cumpre a sua palavra. E todo mundo cumpre. Nesta lógica, você está agindo que a sua ação é universal e é bom. Se você faz esse teste com a ação
razão universal sendo algo bom para todo mundo, então você está agindo pelo seu imperativo categórico, que é a razão fazendo com que as suas ações sejam guiadas pela sua intelectualidade e você sabe o que é certo, pessoal. Cara, isso é prática, hein? Pratique aí o Kant, porque é muito importante. Às vezes numa redação do Enem, da FUVEST, você usar termos, pessoal, o imperativo categórico, segundo Kant, fala que nós temos que agir conforme uma razão universal que seja bom para o todo, bom coletivo. Olha que legal! Ufa! Aula longa, aula difícil, mas importantíssima. Pega seu papel, sua caneta, seu cafezinho, estuda com a gente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto, hein? Vamos seguir, né? Kant, o iluminista, um dos mais famosos, Immanuel Kant. Valeu, tchau, tchau. Yeah.